Então, pessoal, essa aula que a gente vai passar hoje, ela vai estar, para quem de repente perdeu, vocês avisam lá, eu vou mandar o link, depois que na hora que eu conseguir publicar essa aula, daí vai estar lá, eu vou tentar abrir um canal lá no YouTube, lá só para isso, só para as nossas aulas. Mas a gente vai continuar naquela sequência. Semana passada a gente começou num detalhe sobre revisão, lá lembro, falando um pouquinho sobre o circuito de partida direta, e eu pedi uma atividade para vocês. Acredito que todos fizeram. Quem fez, eu já vou pedir para tirar uma foto daí. Ou se você fez no caderno, tira uma foto do caderno, escreve teu nome e manda para mim, individual, igual nós fizemos semana passada. Para quem fez impresso, marca teu nome bem certinho em cima da folha e manda lá também para mim individual. Não manda no grupo, porque senão enche muito o grupo. Pode mandar para mim individual, que fica mais fácil. Só para recapitular lá a tarefa, lá era para vocês anotarem a questão da simbologia elétrica, né? Qual que é o desenho de uma botoeira, qual que é o desenho de um contactor, de um contato aberto, contato fechado. Porque hoje a gente começa, vamos dizer assim, de vez na aula. O que vai acontecer hoje? Hoje eu vou começar com vocês, eu vou fazer uma revisão, não de tudo sobre elétrica, mas vou fazer uma revisão de circuitos elétricos. Para que alguns alunos comentaram, né, na semana passada acerca que tinha alguma dificuldade, algumas coisas assim, estavam meio por cima, devido à pandemia, devido a toda essa questão e que vocês não tiveram tanta aula semestre passado. Então, para que todo mundo esteja no mesmo ritmo de aula, vamos dizer assim, a gente vai estar fazendo essa revisão. Então, para quem está visualizando lá o PowerPoint, essa apresentação, vocês seguem comigo. Para quem não está, eu acabei de passar um slide. Então, aperta lá para passar o primeiro slide. O primeiro slide está escrito assim, ó, funcionamento de um circuito elétrico. E embaixo tem um circuito normal, um circuitinho bem básico. Esse circuito que a gente chama é aquele circuito de partida direta, semelhante, né? Não é exatamente o mesmo, mas é semelhante àquele que a gente fez semana passada. Então, se vocês analisarem ali, ó, tem um juntor de comando, que está lá F1, daí tem um botão desliga, tem um botão liga, tem o K1 e tem a bobina do K1, daí vai ter uma lâmpada liga e uma lâmpada que simboliza desligado. Isso na parte de comando. E na parte de potência, que a gente chama, né? Parte de força para alguns, daí a gente chamou potência ou comando de força, né? Tem um disjuntor trifásico, o contactor K1, né? Que é o mesmo do comando, mas a diferença que aqui é a parte de potência dele. E o nosso motor trifásico que está ligado no 220, vamos dizer assim, porque é uma ligação triângulo, só tem 3 fios chegando. Então a gente também vai falar daqui a pouco sobre a ligação triângulo. Então o que acontece? A gente sabe que o nosso circuito elétrico ele funciona de algumas formas. Então, para que a gente possa entender como que a gente deve fazer, o primeiro detalhe que a gente precisa saber no circuito elétrico, se a gente vai montar ou se a gente vai testar um circuito elétrico, a gente sempre vai falar assim sobre manutenção e também a questão da instalação, né? Uma instalação nova ou uma instalação já para fazer manutenção. O grande detalhe é que a gente tem que saber se tem tensão no nosso circuito. Então, se a gente mede lá, consegue encontrar o 220, vamos dizer assim, né? Ou 220 ou 24 volts. Se for para a parte de comando, se for no trifásico lá, 380. Ou 220 ou 440, então independente qual tensão, mas o primeiro passo que a gente tem que estar ciente é se tem tensão no nosso circuito ou não. Se tem tensão, a gente passa para a segunda etapa. E a segunda etapa, depois de visualizar que tem tensão, a gente precisa saber que o nosso circuito elétrico ele funciona semelhante, né? Não é igual, semelhante a um sistema hidráulico. Então, nós estamos lá, passem os slides, lá no terceiro slide. O que acontece? O nosso circuito é semelhante ao sistema hidráulico. O que é um sistema hidráulico? Imaginem lá uma caixa d'água.
uma caixa d'água, a saída da tubulação normal de água lá, vários registros, e no final, de repente, lá uma torneira. Vamos pensar assim. Então, lá da caixa d'água, uma caixa d'água cheia de água, né? Se você não abrir as válvulas, não desce o fluxo de água. A água não vai sair lá da torneira, mas para que funcione, você precisa abrir todos os registros, abrir todas as válvulas lá e a água vai conseguir sair na ponta da torneira. Abriu a torneira, sai água. O sistema elétrico, basicamente, é assim. Você precisa ter tensão. Tendo tensão, ligando seus equipamentos lá, por exemplo, bobina de contactor ou até o motor, independente do equipamento que você vai ligar, você precisa criar um caminho para que a eletricidade chegue até o teu equipamento. Chegue no seu K1 lá na bobina, no comando A1 e A2. Se você não criar esse caminho, não vai chegar. Então, para que dê certo, o que a gente precisa fazer? Se eu sei desse detalhe, que a eletricidade é semelhante ao sistema hidráulico, eu preciso fechar todos os meus contatos, né, deixar ele com uma forma de passagem para que a eletricidade chegue no meu circuito, eu preciso verificar esses pontos. No nosso caso aqui, ó, o circuito que a gente tem um disjuntor de comando, que ele está aberto. Nós temos um B0, que é o nosso botão desliga, um NF normalmente fechado, né? 11 e 12. E nós temos também aqui ó, um botão liga, um 13 e 14, que é o nosso NA normalmente aberto. Junto com ele, a gente tem o contato de selo, que é o contato do K1. E esse K1 também está aberto. Então não vai chegar a eletricidade por enquanto, do jeito que está aqui, não vai chegar no nosso circuito. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ir fechando aquilo que está aberto, fechando, para que dê certo. Então, se vocês analisarem aqui, ó, estou só passando os slides para a gente ter essa noção, para que a gente possa entender. Então, ó, eu fechei o disjuntor de comando. O pessoal que está aí com o PowerPoint no celular ou no computador e não está visualizando essa apresentação, nós estamos no slide 5, acabei de passar os slides, passem lá também. Vocês vão ver lá que o circuito ficou em vermelho. E eu fechei disjuntor de comando e disjuntor motor lá, que é o disjuntor de potência. Também apertei o botão liga, que seria o nosso B1. Então passou energia e chegou até a nossa bobina K1. Também automaticamente fechou o contactor K1, que está lá do lado da potência. O que aconteceu? A nossa bobina está alimentada, a nossa lâmpada, que simboliza o nosso circuito ligado, também está alimentada, e o nosso motor, se vocês verem lá, tem uma setinha dizendo que ele está girando. Então, o que acontece? Eu criei um caminho para a eletricidade. Criando esse caminho para a eletricidade chega no nosso componente e ele vai rodar, vai atracar o contactor, o motor vai girar, ele vai fazer o exercício que é para ele fazer. Então, até aqui, pessoal, até aqui esse detalhe, vocês nunca podem esquecer. A gente está falando de manutenção, mas também está falando sobre instalação elétrica. Então, independente se você está trabalhando num circuito área industrial, se é um circuito residencial, se é um circuito eletrônico, sempre a eletricidade precisa que tenha um caminho. E o caminho que nós criamos aqui é um caminho para alimentação desse motor trifásico. Então, esse é o detalhe que a gente tem que sempre lembrar. Até aqui, tudo tranquilo? Se alguém puder sinalizar aí que vocês estão entendendo, ou não entendi nada também, manda um ok lá no chat, ou abre o áudio aí, responde aí com o áudio, que vocês estão conseguindo assimilar o que eu estou falando. Esse daqui é uma revisão, né? De boa? Então, beleza. Então, ó, eu vou parar a gravação agora.